Imaginamos um jovem que tenha nascido em 1995 ou em 1985. Em 2002, quando o PT chega ao poder pela primeira vez, se ele nasceu em 95, ele tem 7 anos. Se ele nasceu em 85, ele tem 17 anos. Nos dois casos, há uma circunstância única. De 2002 a 2024, o PT esteve no poder por 16 anos. Em 6 eleições, ele viu o PT vencer 5. Para ele, um jovem hoje no Brasil de 20 anos, de 25 anos, o establishment é o PT. O sistema é a esquerda. É uma circunstância única na história brasileira. Então, se você hoje tem no Brasil 22 anos, você pode dizer uma frase que, de outra forma, pareceria absurda na nossa geração, Kiko. Você pode dizer assim: eu sou contra o sistema, eu sou oposição, por isso eu sou de direita. Eu sou contra o sistema, por isso eu apoio a escola austríaca. Eu sou contra o sistema, por isso eu sou neoliberal. Então, é uma circunstância concreta e objetiva. A equivalência que pode ser feita no Brasil hoje, e os mais jovens fazem isso. Você vê as pessoas que apoiam o Pablo Marçal, elas dizem que apoiam o Pablo Marçal porque elas são contrárias ao sistema. Então tem esse lado, de um lado. Tem um segundo lado, que não é fácil e é preciso não ser só aqui superficial. Vamos lá. Vamos pensar juntos aqui, Kiko. Tá. Você concordaria se eu propusesse que o PT somente chega ao poder federal em 2002, depois de 3 décadas de luta social organizada? Veja, o Lula aparece para o Brasil como liderança nacional nas greves do ABC, da segunda metade da década de 1970. Em 1980, o Partido dos Trabalhadores é criado. O Partido dos Trabalhadores é muito ligado, na sua gênese, às comunidades eclesiais de base, que era um movimento fundamental da Igreja Católica, que foi deixado de lado com o papado do João Paulo II, que tudo fez para destruir a teologia da libertação na América Latina, e dentro desse esforço, as comunidades eclesiais de base, que na sua quase totalidade eram progressistas, foram sendo esvaziadas. Aí a Igreja Evangélica foi entrando, Niquilo, porque as comunidades eclesiais de base estavam nas prisões, nos hospitais, nas periferias, nas favelas, foram saindo, as igrejas evangélicas foram entrando. Mas o PT só chega ao poder em 2002 porque o Lula tem atrás de si 3 décadas de movimento social. Por exemplo, no início da redemocratização, havia uma parte da sociedade civil organizada que hoje praticamente não existe mais. As famosas associações de moradores foram importantíssimas no período da redemocratização. Então, havia algo muito importante. O PT era um partido de massas. Tá. O PT chega ao poder em 2002. O PT vai se transformando, passo a passo, num partido de alianças. Eu não digo que com uma crítica, não é uma crítica. No presidencialismo brasileiro, com mais de 30 partidos, se você não for capaz de costurar alianças, você não governa. Então, está ótimo que o PT tenha aprendido a ser um partido de alianças. Isso não é uma crítica, mas ele deixou de ser um partido de massas. Isso sim é uma crítica. É preciso conciliar a capacidade de fazer alianças com a permanência da sociedade civil organizada e mobilizada. Porque hoje, Kiko, quem é capaz de colocar pessoas na rua, quem tem uma base mobilizada, não é mais a esquerda, é a extrema-direita. É a extrema-direita. Veja o que aconteceu ano passado na disputa dos conselhos tutelares. Como a extrema-direita se organizou no país inteiro para disputar conselho tutelar. É uma atitude característica da esquerda na década de 70 e 80. Disputar os espaços e ir conquistando e tendo uma presença capilarizada na sociedade. Então, o famoso trabalho de formiguinha, né, professor? É isso. Hoje, quem faz o trabalho de formiguinha, e esta eleição demonstrou isso de maneira cabal, é a extrema-direita. Deixa eu mostrar um trecho da entrevista da Gleisi, professor, que dialoga com o que a gente está falando aqui, para a gente ter um pouquinho ilustrado o que nós estamos conversando a respeito, acho, de uma crise de identidade, talvez, né, se a gente pode chamar assim,
do PT? Viu, Guedes? Não é uma coisa simples de responder. Aí é uma análise mesmo da sociedade brasileira, das nossas evoluções, do que aconteceu. É verdade que o partido tem uma ligação muito forte com o trabalhador organizado, de carteira assinada. É esse o berço político do nosso maior líder, que é o Lula. Foi esse o berço político do PT. Né? O PT nasceu daí, da luta dos trabalhadores organizados. E isso não é uma... Você faz uma mudança rápida no processo. Nós já detectamos isso que você está falando, a gente tem vários debates internos, estudos através da Fundação Perseu Abramo, estamos nos debruçando sobre isso e, de fato, nós vamos ter que fazer essa discussão com a sociedade, sabe? Porque também a forma como vende a prosperidade para as pessoas, si só, consegue fazer tudo, e não é verdade. Eu entendo que tem também falta de discurso, que é muito mais grave do que... da teoria da prosperidade, o quanto que isso está capturando corações e mentes. Não tem algum jeito de a esquerda se renovar para atender essa demanda, professor? Porque o senhor falou de um mundo que acabou também, né? Não teremos de novo comunidade de cristãs de base, não teremos um mundo que fez o PT virar o que virou. Está faltando uma compreensão para tentar ganhar esse voto ou não se trata disso? Vamos lá. Aqui eu tenho a impressão mesmo, que aqui ninguém sabe de fato, ninguém tem resposta, mas vamos lá. Eu li esta semana um livro que eu acho que nos ajuda a pensar essa questão. É o último livro do Gessé de Souza, O Pobre de Direita. Tá. E é possível associar as hipóteses do livro do sociólogo Gessé de Souza com uma pesquisa recente de uma antropóloga, a Rosana Pinheiro Machado. Para sintetizar ao máximo, a pergunta que o Gessé de Souza faz é a seguinte. Ele diz: a pergunta decisiva para entender o Brasil contemporâneo é compreender a razão pela qual 58 milhões de pessoas votaram no Bolsonaro, um candidato que, em tese, prejudica essas 58 milhões de pessoas. Basta que pensemos na reforma da Previdência aprovada durante o governo Bolsonaro. No Brasil, foi o único país do mundo em que o dito pobre de direita foi à rua para defender a reforma. Na França, Kiko, uma reforma muito menos radical levou à explosão dos coletes amarelos. Você recorda na França? Sim, eles pararam sim. o país, era pela reforma da Previdência. No Brasil, o então chamado pobre de direita foi às ruas defender Paulo Guedes. O Paulo Guedes deu uma entrevista dizendo: nunca imaginei que isso poderia acontecer. Então a pergunta básica é: como é que eles apoiam o governo? A Rosana Pinheiro Machado, que é a antropóloga, tem uma pergunta similar. Ela tenta entender uma coisa. Ela diz assim: houve nos primeiros governos, especialmente nos dois primeiros governos do presidente Lula e no primeiro governo da presidente Dilma, o Brasil conheceu uma pequena revolução silenciosa, com dezenas de milhões de pessoas saindo do patamar da fome e da miséria e com o surgimento do que se dizia na época, com grande deslumbre, as classes D e E entrando para o consumo. E o presidente Lula, há pouco tempo, num encontro com Bill Gates, semana passada, ele dizia: eu não sou marxista, ele dizia: eu sou fordista, eu quero que o trabalhador compre o produto que ele produziu. Então a Rosana Pinheiro Machado se pergunta, se o Gessé se pergunta como é que eles votaram, a Rosana Pinheiro Machado se pergunta como é possível que os beneficiários das políticas sociais dos governos do PT se voltem contra ele. Os dois chegam, por vias diversas, a uma resposta comum. A resposta comum é que isso só é possível no solo da precariedade. As pessoas que apoiam Pablo Marçal, e no trabalho da Rosana Pinheiro Machado, ela fez um estudo comparativo, por exemplo, Brasil-Filipinas. Nas Filipinas tem lá o Pablo Marçal filipino, isto é, há pessoas que oferecem formas impossíveis de obter dinheiro rapidamente e de prosperar de uma noite para outra, que é o sonho de todas as pessoas que vivem na precariedade. Então, a precariedade é o solo onde figuras como Pablo Marçal obsejam. Vindo agora ao Gessé de Souza, ele se pergunta, mas como é que ele vota num Pablo Marçal? Veja, ele diz então, pense num trabalhador entre seus 40 e 50 anos, desiludido,
sem esperança real no seu futuro. Aliás, sem nem acreditar que terá futuro. Humilhado todos os dias no transporte público, passando de 4 a 6 horas por dia no transporte público. Humilhado no emprego. Uma vida absolutamente sem horizontes ou sem esperança. Quem é Pablo Marçal? O Pablo Marçal é justamente alguém que não aceita humilhação, que não abaixa a cabeça. A arrogância do Pablo Marçal é vista como um ideal de comportamento. Então, nesses casos, Kiko, algo muito importante. A única forma, eu creio, de derrotar a extrema-direita não é no discurso. No discurso, na utilização das redes sociais, sejamos modestos e sejamos humildes. Eles são 10 vezes melhor do que nós. Olha o que o Pablo Marçal causou, Kiko. Teve 1.700.000 votos, como o Boulos. A diferença entre Marçal e o Boulos foi 60 mil votos. Foi. Para derrotar a extrema-direita, é preciso atacar o coração da precariedade. É preciso políticas públicas que não são políticas públicas possíveis num regime de conciliação eterna. É preciso taxar as grandes fortunas. É preciso uma reforma tributária. Nós não podemos viver num país onde eu, modesto professor de literatura, 27% do meu salário é retido em fonte. Na fonte pagadora, você tem 27% do meu salário mais a Previdência Pública do Estado do Rio de Janeiro. 27%. Se você, neste país, é classe média alta, você já não paga imposto. Você quer fazer uma divisão real, assim, quem é classe média e quem está acima. Veja quanto você paga de imposto. Então, não é possível que nós tenhamos... Quer dizer, para ser mais claro, desculpe, para ser mais claro, o ordenamento jurídico e econômico brasileiro foi feito de forma tal a distribuir as perdas e a concentrar os ganhos. A razão pela qual eu, classe média, pago 27% de imposto é para que os donos de banco não paguem taxa de juros sobre dividendos. A razão pela qual os ricos podem não pagar imposto é porque todos nós pagamos imposto pelos ricos. No ICMS, no ISS, em todos os impostos sobre serviços e sobre circulação de mercadoria, que em muitos países não há. Em muitos países não há esse imposto porque a tributação é uma tributação progressiva. Isso estou falando dos Estados Unidos. No Brasil, banco não paga dividendos. Nos Estados Unidos, paga. No Brasil, imposto de transmissão sobre herança é 4%. Nos Estados Unidos, pode chegar a 40%, em países como a França, é 60%. Por isso que é muito comum o milionário americano doa. A filantropia dos milionários norte-americanos, eles vão, de alguma maneira, eles vão perder 40%, eles doam em lugar de perder para o imposto de renda. O Bill Gates é um que faz isso, né? A precariedade, aqui há uma crítica a ser feita ao Partido dos Trabalhadores, que já está no poder no seu 5º mandato. E, por exemplo, para ser bem claro no que eu estou dizendo, o Partido dos Trabalhadores está no seu 5º mandato, realizou políticas de inclusão e políticas sociais que nunca tinham sido feitas na história da República. Todos os méritos para o Partido dos Trabalhadores, todos os méritos para o Partido dos Trabalhadores. Por isso, é por isso que eles ganharam. Mas estamos chegando no 5º mandato de um presidente do Partido dos Trabalhadores e o MST ainda existe. Como assim? O que o João está dizendo? Simples. Vamos finalmente tornemos-nos, diria o Michel Temer, tornemos-nos um país capitalista. Façamos reforma agrária. Em todos os países capitalistas do planeta Terra, uma das pré-condições para o pleno desenvolvimento capitalista foi a realização da reforma agrária, Kiko. Na Inglaterra, a reforma agrária do século XVII. Nós ainda hoje temos MST, porque nós nunca fizemos uma reforma agrária. Quando o Stedley foi na Câmara e deu uma aula para aqueles deputados reacionários de extrema-direita, ele disse: o meu grande sonho é que nós deixemos de existir. Nós quem? MST. E ele explicou. Eu digo, basta os senhores fazerem uma reforma agrária. Nós ainda não tivemos uma reforma tributária real. Então, Kiko, sem essas atitudes, a precariedade continuará existindo.
E nessa precariedade, o que viceja não é a esquerda, é a extrema-direita, entre outras coisas, porque é algo muito difícil para responder. Veja, quando o Paulo Guedes, olha que terrível isso, que eu vou dizer agora, Kiko, no início do governo, o Paulo Guedes foi numa audiência na Câmara. E aí um deputado, se eu não me engano, o Zeca Dirceu, se eu não me equivoco, o deputado federal... Tchutchuca, Tigrão, né? Paraná, filho do José Dirceu. Se eu não me engano, o Zeca Dirceu cobrou a taxação de dividendos e uma reforma tributária. Você lembra qual foi a resposta do Paulo Guedes? Qual foi? O Paulo Guedes disse, olha, vocês ficaram 16 anos no poder. Eu estou apenas no primeiro. Me dê um pouco mais de tempo. Não tem resposta? Não tem resposta. Muito bom. Então, muito bom. A precariedade é fundamental. Para romper com essa precariedade no Brasil, então aqui é assim, para romper com esta precariedade que permite a existência desses picaretas, é a precariedade do picareta. Somente existe, porque somente deixará de existir quando nós tivermos um governo que, em lugar de conciliações macunaímicas, realmente combata o bom combate. O Brasil ainda tem reformas. Olha, se nós pararmos para pensar, Kiko, há reformas que o João Goulart chamava reformas de base e que ainda não foram feitas. Estamos em 2024. É dramático, não é?